Você é o tipo de pessoa que fala o que vê ou declara o que você quer viver? Nesse podcast de hoje, eu quero trazer muito para você a importância da palavra na nossa vida. E aqui é algo muito delicado porque a gente está tão no automático e às vezes a gente pensa, eu tenho fé, eu acredito que tudo vai melhorar. Mas o que sai da nossa boca, ai, tá muito difícil, eu não consigo, eu sou insegura. Ninguém valoriza a terapia ocupacional. Ah, eu não tenho recurso. Meu chefe não me ajuda. Ninguém me direciona. A equipe não me dá espaço. E a gente já falou um pouco aqui de autorresponsabilidade, de sementes, das áreas da vida. Então, volta aqui nos episódios anteriores. Esse aqui já é o nosso 13º episódio. Inclusive, me conta aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, deixa um comentário para saber o que você tá achando. E também se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha com outras pessoas. Aqui eu não falo só da terapia ocupacional, pelo contrário, eu falo de todas as áreas da nossa vida, porque um telhado, ele não se sustenta com um único pilar, só com o trabalho. As outras áreas da nossa vida, elas adoecem, elas apodrecem e a gente também adoece. A gente fala tanto das ocupações, de intervir com os pacientes, mas a gente não cuida da nossa própria vida, da nossa própria rotina. E isso está muito relacionado com o que sai da nossa boca. Você já parou para pensar que Deus criou o mundo e tudo que você vê através da palavra? Haja sol, haja luz, haja céu, haja mar, haja terra e criou. Ah, mas é Deus, Kimberly. Só que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Quando Jesus veio à Terra, ele voltou para o Pai, deixando o Espírito Consolador, o Espírito Santo. Ele não é uma pomba, um foguinho ou algo nesse sentido. O Espírito Santo que está aqui na Terra não é Deus, não é Jesus. E é Ele que habita em nós. E é Ele que nos revela. Nossa, eu tive uma ideia muito boa, eu nunca ia pensar nisso. Espírito Santo? Nossa, eu senti uma sensação muito estranha com aquela pessoa e aconteceu tal situação. Espírito Santo? E assim por diante. É o Espírito Santo. E a gente acaba negligenciando ele, mas na verdade ele é o que está aqui. Ele é o que fala com a gente, que não faz sentir coisas, que nos protege, que é nosso amigo, que é nosso consolador. E o que a gente declara cria a nossa realidade. Então, Jesus fez os milagres que ele fez porque tinha o Espírito Santo dentro dele. A gente consegue declarar e fazer a nossa realidade através do Espírito Santo. Então, se você vê uma realidade e declara o que você tá vendo, nossa, meu marido não ajuda com nada. Ai, meus filhos, ai, meu trabalho, ai, os recursos, ai, o governo, ai, a minha casa, ai, o meu carro, ai, minha conta bancária, ai, eu sou muito insegura, muito ansiosa, muito difícil, muito. Você tá só reforçando. Você tá atraindo o que você está falando. Então a palavra, ela é muito poderosa, assim como o exemplo que eu dei de Deus, de ter criado tudo através da palavra. Nós somos imagem e semelhança de Deus e nós temos o Espírito Santo que habitava em Jesus, que através do Espírito Santo Jesus fazia todas as milagres e maravilhas, porque Jesus veio como um homem. Nós temos o Espírito Santo também. Então a gente tem o poder de, através da palavra, criar a nossa realidade. Inclusive, eu tô até aqui com Ezequiel 37. Depois pega sua Bíblia e lê. Eu não vou ler aqui na íntegra, mas basicamente fala sobre o Vale dos Ossos Secos. Deus leva Ezequiel para um vale de ossos. E ele só enxergava aquilo. E Deus pergunta: você acha que eles podem reviver? E Ezequiel fala: só o Senhor que sabe. E Deus manda ele declarar e profetizar algumas palavras para aqueles ossos virarem o exército, criarem forma, vida e terem espírito e realmente lutarem a favor de Ezequiel. E foi exatamente o que aconteceu. Então, isso aqui não é uma historinha, um conto de fadas. Inclusive, assiste o episódio 3 aqui do podcast que eu falo, assiste ou ouve no Spotify, que eu falo exatamente do porquê a Bíblia não é um livro que só existe na prateleira e, não vou ler, é muito difícil de entender. Eu falo tudo sobre isso no episódio 3. Então, basicamente, ele poderia estar vendo ali o Vale de Ossos Secos e falar: não tem como, eles estão mortos. Nossa, olha quanto osso, olha quanta morte, olha, tá tudo seco. Não tem como eu vencer essa batalha, essa guerra, porque só tem osso aqui na minha frente. E você tem mania de fazer isso com a sua vida. Você vive aquilo que você declara. Se você reclama e fala tudo, eu tenho fé. Mas na hora do que sai da tua boca, hoje o dia foi muito difícil.
Ai, hoje o paciente faltou. Ai, hoje o paciente me largou. Ai, hoje a minha chefe falou isso. Ai, hoje eu não consegui me posicionar na equipe. Ai, hoje, não, eu me senti muito insegura, eu não consigo. Ai, é tudo muito difícil. Ai, eu não vi. Não, mas não tem artigo. Não, mas não tem livro. Não, mas os cursos estão muito caros. Não, mas você viu fulaninho? Ou na sua roda de conversa você critica marido, critica sogra, critica filho, critica trabalho, critica colega de trabalho, critica mãe de paciente. Isso você está criando a sua própria realidade. Você tem poder através da palavra. Inclusive, antes de trazer esse podcast aqui para vocês, eu fiz um teste nessa semana, porque eu não tinha o hábito de declarar. Eu comecei a declarar na quarta-feira, para você ter uma ideia. E no segundo dia declarando, eu já tive uma revelação do Espírito Santo com uma parte do meu trabalho que eu estava em dúvida, estava insegura, não estava fluindo. E aí eu finalmente tive todo o entendimento, consegui fazer aquela intervenção com aquela paciente e tive resultados, porque era uma situação que eu não sabia o que fazer. Uma amiga minha também tinha feito várias entrevistas, várias coisas, está passando por uma situação bem difícil internamente na vida dela, e ela começou também a declarar. No segundo dia declarando, ela conseguiu um emprego na rua da casa dela, 5 minutos andando, com tempo hábil para dar almoço para as crianças, levar para a escola, poder trabalhar, depois estar em casa, depois quando as crianças chegam da escola, tudo, 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 tudo. Tem noção disso? Que declarando você consegue resultados e não é depois de um ano declarando, com 2 dias eu já tive resultado aqui. A minha amiga teve com 2 dias resultados na vida dela, depois de várias situações que não estavam dando certo, achar um emprego na rua da casa com 2 horas de almoço, que dá tempo de cuidar dos filhos e ainda ir trabalhar, e ainda o dono do lugar é o prefeito da cidade. Gente, qual que é a chance disso acontecer? E o meu marido, eu falei, não, declara, começa a declarar. E ele tava há semanas, desde que ele começou a trabalhar, ele não tava conseguindo bater a meta, não tava muito difícil. De sexta-feira, chovendo, que geralmente é um dia que mais fatura, não tava dando certo. E ele declarou no segundo dia, quando a gente fechou a semana, que foi na sexta-feira, a gente foi olhar o histórico. Tirando as semanas que ele trabalhou sábado e domingo, que aí no caso a gente comparou com o segundo, trabalhando de segunda a sexta, foi a semana que ele mais teve faturamento. É muito poderoso. E eu sei que é difícil quando a gente vê tudo seco, tudo morto, tudo acabado, ou um diagnóstico difícil na família, ou um diagnóstico no filho, ou um diagnóstico em alguém, na gente mesmo, ou escassez financeira. Para de ficar dizendo, o dinheiro entra e sai da minha conta. Não, porque entra, bate e sai, nem dá para usufruir. Para, isso parece uma brincadeirinha boba, mas isso cria a sua realidade. Então, para perceber o que você está declarando com base no que você vê. É vale de osso seco? Para de ajoelhar no osso seco. Ai, olha esse osso seco, olha essa situação, olha a minha vida, olha meu casamento, olha meu chefe, olha a terapia ocupacional, olha os meus pacientes, olha a minha saúde, olha a minha casa, olha isso, olha aquilo. Ai, para de ficar lá lamentando em cima do seco, do osso seco. Pega isso e declara vida, declara abundância, declara prosperidade, declara o que você quer viver e não o que você está vendo. A sua palavra tem poder. E aqui eu vou fazer brevemente uma declaração para você tentar aplicar aí na sua vida e eu te garanto que você vai ter resultados quanto a isso se você tiver fé e se você realmente fizer isso assim que você começar o seu dia. Para você declarar, não declare falando no futuro. Eu declaro que eu terei abundância financeira. Não, eu terei. Se eu terei, você não tem. Então você não está criando realidade nenhuma. É como se você fosse falando do presente. Tá vendo o vale de osso seco em alguma área da sua vida, seja na terapia ocupacional, seja no casamento, com os filhos, com os familiares, na área social, com os colegas que você discute e só ficam falando mal das pessoas, seja na saúde, seja no emocional, eu sou inseguro, sou. Não. Tá vendo esse vale de ossos secos? Escreve numa folha. Eu declaro que eu vivo abundância financeira. Eu declaro que eu vivo intimidade com Deus. Eu declaro que o meu casamento já está restaurado. Eu declaro que os meus filhos são obedientes, saudáveis e prósperos. Eu declaro que a terapia ocupacional é valorizada. Eu declaro que os meus pacientes são transformados através do meu trabalho. Eu declaro saúde, eu declaro abundância, eu declaro prosperidade. Eu declaro milagres e maravilhas na minha vida. Eu declaro que Deus é meu pai e não falta provisão aqui na minha casa. Eu declaro que eu vivo em obediência. Eu declaro que eu moo meu ego, meu orgulho e aceito a correção de Deus para o que eu tenho que melhorar.
Eu declaro que eu tenho discernimento e sabedoria. Eu declaro que eu sou uma mulher virtuosa. Eu declaro que eu sou uma terapeuta ocupacional forte, segura, que domina a profissão, que faz a diferença nas famílias. Declara. Faz esse teste e depois vai me contar. De verdade. Porque eu fiz, meu marido fez e uma amiga fez. Com 2 dias de declaração, a gente já viu mudança. Muda a tua realidade. Não fale o que você está vendo. Declare o que você quer viver. Depois me conta. Até o próximo. Até o Fora da Caixa Podcast.